Contra o céu escuro, a silhueta de Londres se eleva, uma paisagem irregular de chaminés e luzes fracas e dispersas. A câmera desliza, atraída por um brilho quente e convidativo que emana da janela do quarto dos Darling. Londres dorme, alheia à magia, prestes a acontecer dentro dessas paredes. Uma noite de sonhos e ousadia espera além do vidro, no silêncio tranquilo do quarto dos Darlings. Wendy, John e Michael estão perdidos em sono pacífico, seus sonhos intocados. Nana, a babá canina vigilante, fica de guarda, seus olhos atentos examinando o espaço sereno. O brilho suave da luz noturna lança sombras longas e dançantes que se estendem pela sala, pregando peças nos olhos. Uma mudança sutil na periferia, uma sombra se desprende do canto, sugerindo uma presença invisível. O ar se adensa com a antecipação enquanto a sombra misteriosa começa a se mover, sua forma informe, prometendo uma mudança iminente no tranquilo quadro. O luar se espalha pelo quarto dos Darling, tranquilo e silencioso. De repente, uma figura passa pela janela aberta, um menino vestido de folhas, um visitante de outro mundo. Peter Pan paira no ar, com a testa franzida em confusão, procurando. Seus olhos percorrem a sala, uma pergunta silenciosa pairando no ar, enquanto ele procura algo perdido. O cheiro de florestas selvagens enche o quarto, um contraste marcante com a calma doméstica. Ele é um turbilhão de natureza e perplexidade, perdido em um mundo que não é o seu. No brilho suave do quarto de Wendy, ela desperta do sono, seus olhos se abrindo para uma visão inesperada. Uma figura se projeta em silhueta contra a janela iluminada pela lua, um enigma perturbando a paz familiar do seu quarto. O espanto cintila em seu rosto, uma mistura de surpresa e descrença nublando suas feições. No entanto, a curiosidade rapidamente modera o seu choque inicial, uma pergunta tácita formando-se nos seus lábios. Sua voz, suave com intriga, quebra o silêncio da sala. "Quem é você?" ela pergunta. A figura misteriosa observa, esperando, banhada pela luz pálida da lua. No berçário suavemente iluminado, sombras alongadas dançam nas paredes quando Peter revela: "Eu sou Peter Pan e perdi minha sombra." Os olhos de Wendy se arregalam com surpresa e curiosidade, seu olhar fixo no garoto da Terra do Nunca. Uma expressão esperançosa e terna ilumina o rosto de Wendy quando ela oferece: "Eu posso costurar, de volta para você." A sala está repleta de admiração e aventura em desenvolvimento, sombras testemunhando a magia que se desenrola. No quarto dos Darlings, uma explosão repentina de luz anuncia a chegada de Tinker Bell. Sua forma cintila, uma fada minúscula, iluminada por um brilho de outro mundo. As asas batem em um borrão, quase rápido demais para os olhos acompanharem, agitando o ar com magia. Um brilho intenso a envolve, iluminando o quarto com uma luz etérea. Uma aura palpável de ciúme emana de Sininho, lançando uma sombra sobre sua forma radiante. No brilho suave do quarto dos Darling, os olhos de Peter brilham com exuberância juvenil, um convite irresistível pairando no ar. Com a mão estendida, ele chama Wendy e seus irmãos para um mundo envolto em sonhos e histórias não contadas. A promessa da juventude eterna e de aventuras dança em seus lábios, um chamado de sereia aos corações aventureiros das crianças. "Venha comigo para a Terra do Nunca." Peter grita, sua voz vibrando com a emoção do desconhecido. "Eu prometo aventuras e diversão." Ele acrescenta, um sussurro tentador de riso e liberdade girando ao seu redor. Dentro do quarto dos Darling, uma sensação de admiração enche o ar enquanto Peter se prepara para compartilhar o segredo do voo. Com uma pitada do brilhante pó de fada da Tinker Bell, a sala brilha com potencial mágico. Os Darlings, com os olhos arregalados de expectativa, saltam da beira de suas camas, prontos para desafiar a gravidade. Um suspiro de pura alegria
escapa de seus lábios quando se sentem levantados, flutuando sem esforço no ar. Risos ecoam pela sala enquanto os Darlings voam, abraçando a liberdade emocionante do voo. Contra a tela escura da noite, Peter guia Wendy, John e Michael para a extensão estrelada acima de Londres. A cidade se transforma em uma miniatura de tirar o fôlego. Uma tapeçaria de luzes cintilantes estendida muito abaixo. Eles sobem mais alto, silhuetas contra as nuvens iluminadas pela lua, seus rostos iluminados com admiração e expectativa. Cada respiração é um sussurro de liberdade quando eles deixam o mundo para trás, voando em direção às estrelas que acenam. A promessa de aventura brilha em seus olhos, refletida no céu infinito e cintilante acima. A vasta e deslumbrante extensão da Terra do Nunca se revela. Uma tapeçaria vibrante de natureza selvagem sob o sol brilhante. Cataratas em cascata abrem caminhos através de florestas esmeraldas. Seu rugido, uma sinfonia do poder da natureza. Montanhas imponentes perfuram o céu, seus picos envoltos em névoa, sugerindo os mistérios ocultos da ilha. O ar vibra com a magia da pura fantasia, um convite à aventura sem fim e à imaginação ilimitada. A Terra do Nunca é uma prova do extraordinário, um reino onde os sonhos voam e o impossível se torna realidade. No coração do esconderijo dos garotos perdidos, Peter Pan gesticula grandiosamente, apresentando às crianças Darling. Uma onda de espanto e entusiasmo invade os rostos dos garotos perdidos, seus olhos se arregalando em antecipação. A perspectiva de ter Wendy como mãe acende uma faísca de esperança e pertencimento em seus corações juvenis. Murmúrios alegres percorrem o grupo, uma sinfonia de admiração infantil ao amanhecer de um novo capítulo. A lagoa brilha sob o sol quando Peter e os Darlings chegam à Lagoa das Sereias, uma visão de beleza etérea. Diante deles, as sereias se aquecem, seus longos cabelos fluindo como luar líquido, seus sorrisos cativantes e de outro mundo. Uma sensação de admiração preenche o ar, mas sob a superfície de sua beleza, espreita um perigo sutil, invisível, mas palpável. A serena fachada da lagoa esconde os segredos guardados em suas profundezas, onde beleza e perigo se entrelaçam. Sob o sol implacável do acampamento pirata, os olhos do Capitão Gancho brilham com intenção vingativa, enquanto ele revela seu plano. Sua mão de gancho brilha, uma promessa ameaçadora à luz do dia, enquanto ele gesticula dramaticamente. Smee, sempre leal, está ao lado dele. Sua expressão uma mistura de expectativa e preocupação. O ar crepita com o peso da ambição de Hook, a sede de vingança palpável entre as tendas rústicas. Sob o dócil esmeralda da selva, um turbilhão de movimento irrompe quando Peter e os garotos perdidos entram em confronto com os piratas cruéis. Espadas brilham sob a luz solar filtrando através da folhagem densa. Peter, uma explosão de energia juvenil, salta e gira, sua risada ecoando pelas árvores enquanto ele enfrenta os piratas. Os garotos perdidos, ágeis e ferozes, movem-se pela briga, suas armas improvisadas encontrando seus alvos em meio ao caos. Os piratas gritam e brandem suas espadas, seus rostos contorcidos de raiva, enquanto se esforçam para acompanhar seus ágeis inimigos. O próprio ar crepita com a energia da batalha, uma sinfonia de aço e gritos ecoando pela floresta antiga. Sob o vasto e implacável céu da Rocha da Caveira, Wendy está amarrada com força ao rochedo da caveira. Piratas cruéis a cercam, suas sombras se alongando na luz do dia intensa. Capitão Gancho, uma figura de autoridade cruel, paira sobre Wendy, seus olhos brilhando com intenção sombria. A prancha, toscamente lavrada, se estende de forma ameaçadora, um caminho para o mar revolto abaixo.
O ar está carregado de pavor enquanto Hook se prepara para forçar Wendy a caminhar para sua desgraça. Contra o cenário dramático da Rocha da Caveira, Peter chega. Um farol de esperança contra o céu escurecendo. O ar crepita com antecipação enquanto Peter e Hook se confrontam, suas sombras se alongando na luz que se apaga. O aço reluz contra a paisagem acidentada quando o duelo começa, uma dança de desafio e desespero. O destino de Wendy pende na balança enquanto o choque de espadas ecoa pelos penhascos, cada golpe um testemunho de sua determinação. Em Rocha da Caveira, o ominoso tic-tac ecoa, prenunciando o avanço de um predador. Atraído pelo som inescapável, um crocodilo monstruoso emerge, com os olhos fixos em gancho. A bravata do pirata desmorona quando ele compreende a intenção mortal no olhar do réptil. Uma onda de medo primordial invade Gancho, seu rosto contorcido de terror. O tic-tac do relógio se torna uma contagem regressiva, cada segundo amplificando o pavor do pirata. Os olhos de Gancho se arregalam em pânico, a realidade de sua situação se tornando clara. Em Rocha da Caveira, o choque do aço ecoa quando Peter domina Hook, seu rosto uma máscara de desespero. Os olhos de Hook se arregalam em pavor, sua bravata destruída pela silhueta ameaçadora do crocodilo. Ele se vira e foge, uma figura patética fugindo do avanço implacável do predador antigo. Wendy, livre do perigo, observa com uma mistura de alívio e medo persistente, sua aprovação gravada em seu rosto. O espectro do crocodilo garante a retirada de Hook, sua vilania momentaneamente silenciada pelo medo primal. Sob o vasto e infinito céu da Terra do Nunca, Wendy abraça seu papel de cuidadora, sua presença gentil um farol reconfortante para os garotos perdidos. A voz de Wendy preenche o ar com contos encantadores, tecendo histórias que transportam os garotos perdidos para mundos de maravilha e aventura. Gargalhadas ecoam, reverberando pelas paisagens exuberantes enquanto os garotos perdidos, despreocupados e alegres, brincam com seus jogos imaginativos. O espírito maternal de Wendy brilha enquanto ela cuida dos arranhões e machucados dos garotos perdidos, seu toque um bálsamo calmante para suas feridas brincalhonas. Os laços entre Wendy e os garotos perdidos se aprofundam a cada história e jogo compartilhados, criando uma tapeçaria de amor, lealdade e amizade inabalável. Neste refúgio idílico, Wendy e os garotos perdidos encontram consolo e alegria. Seu riso um testemunho do poder da imaginação e da magia duradoura da Terra do Nunca. No silêncio da casa subterrânea, o coração de Wendy dói com a saudade. Uma onda de saudade a invadindo. Os olhos dela refletem memórias distantes, um contraste marcante com o ambiente estranho. Uma expressão resoluta endurece suas feições, a determinação substituindo a tristeza anterior. Ela sussurra, sua voz firme, com uma determinação recém-descoberta. É hora de eu voltar para Londres. A decisão paira no ar, uma promessa de retorno ecoando no subterrâneo silencioso. Na quietude da casa subterrânea, uma tristeza palpável toma conta de Peter enquanto Wendy se prepara para partir. Seus olhos refletem um profundo entendimento, reconhecendo a saudade de Wendy por casa. Um silêncio pesado paira no ar, pontuado apenas pelos sons suaves da embalagem. Peter observa, uma mistura de tristeza e aceitação gravada em seu rosto. A luz fraca da casa subterrânea lança longas sombras, enfatizando a solidão que ele sente. Embora seu coração doa, Peter sabe que o caminho de Wendy está em outro lugar. Uma despedida agridoce pairando no ar. Contra a tela escura da noite, Peter guia Wendy, John e Michael em direção ao brilho distante de Londres. Eles ascendem, deixando o mundo para trás enquanto são engolidos pela vasta extensão estrelada. Abaixo, Londres dorme. Uma tapeçaria extensa de telhados e ruas sombreadas, alheia à maravilha que se aproxima. As luzes da cidade começam a cintilar,
chamando-os para mais perto. Cada faísca uma história não contada. Eles deslizam silenciosamente sobre a cidade adormecida, suas sombras dançando pelas ruas silenciosas como sonhos alçando voo. No quieto quarto de Darling, as sombras se alongam enquanto Wendy e seus irmãos voltam para suas camas, corações cheios de aventuras sussurradas. O luar suave banha o quarto, lançando um brilho suave sobre as crianças adormecidas, seus rostos serenos com sonhos da terra do nunca. Uma sensação de alívio inunda os pais Darling quando espreitam no quarto, seus olhos refletindo uma mistura de alegria e preocupação persistente. O Sr. Darling sorri, uma promessa silenciosa de proteger seus filhos de quaisquer sombras futuras reais ou imaginárias. Asra. Darling ajeita delicadamente um cobertor, seu toque leve como uma pena, garantindo que seus filhos estejam seguros e aquecidos em seu refúgio familiar. O quarto está cheio de uma paz tranquila e satisfeita. A família reunida, seu vínculo fortalecido pela jornada inesperada da noite. Banho na luz dourada da terra do nunca. Peter observa a família Darling partir, seu rosto juvenil sombreado por uma profunda tristeza. Seus olhos, geralmente brilhando com travessura, estão agora nublados com uma compreensão melancólica. A paisagem vibrante ao seu redor parece diminuir, refletindo a pesada realização que se instala em seu jovem coração. Ele está sozinho, o eterno rapaz, para sempre ligado a uma terra onde o tempo parou. Uma promessa silenciosa paira no ar, um compromisso com uma vida intocada pelos fartos da idade adulta. A verdade agridóce o invade. Ele nunca pode crescer, observando para sempre o mundo mudar de longe. Sob um céu estrelado na janela dos Darling, Peter retorna, uma figura gravada em promessa juvenil contra a noite. Sua silhueta carrega o peso das memórias, os sussurros de aventuras compartilhadas em uma terra além dos sonhos. Ele se vira para Wendy, seus olhos refletindo o brilho etéreo da magia da terra do nunca. Uma promessa solene paira no ar, um compromisso de sempre valorizar o encanto que outrora conheceram. Nós sempre nos lembraremos. Ele promete, sua voz um eco suave contra a vasta e atemporal noite.